Pessoal, desculpa aí a demora, tá? É porque tava finalizando uma outra aula aqui. Mas enfim, já vou começar, tá? A aula aqui. Deixa eu só compartilhar as diretrizes do Unidigital, tá? Aí a gente já começa em seguida, tá bom? Deixa eu só compartilhar aqui as diretrizes, tá? Aí rapidão, um minutinho. Aí a gente volta à nossa programação normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Vamos lá, galera. Ó, pessoal, eu só não posso mostrar aqui questão aí das LDBs, né? Lei de Diretriz e Base aí, né? Eu não posso, como eu já estou gravando, tá? Eu não posso mostrar a nota, mas eu já estou enviando mensagem, a Laura está enviando mensagem para vocês, tá? Eu fiz aqui passei um pente fino aqui nas outras UCs, eu vi que alguns alunos entraram depois do início, né? Porque o aluno ele pode entrar, ó, de eletricidade, né, para frente. Tiveram alguns aí, eu já identifiquei, tá? Já pedi para a Laura entrar em contato, tá? É, eu passei um pente fino aqui, ó, em comunicação, eletricidade e leitura, tá? Leitura, ainda falta, se eu não me engano, ah, não, já tá postado lá. É, o momento presencial. É porque eu não posso mostrar aqui na tela. Deixa eu só, deixa eu só descompartilhar aqui. É porque eu não posso nem falar nome, nem. Deixa eu só ter certeza aqui, rapidão, antes da gente continuar aqui, ó. Eu passei um pente fino, pessoal. Lá em leitura ainda falta um terceiro momento presencial, tá? Quem enviou, por exemplo, eu não posso falar o nome aqui, questão aí de divulgação aí, LDB, né? Ainda mais que eu tô gravando. Mas eu já pedi para a Laura, já tá avisando, enviando. Quem ainda não enviou atividade de desenho, eletricidade, tá? Tanto o desenho, eletricidade, até comunicação oral escrita, teve alguns alunos, principalmente, que entraram lá em eletricidade, né? Ou seja, a partir da segunda UC, tá? E daí eu passei um pente fino e pedi para a Laura ir entrando em contato com esses alunos, tá? Mas já tá tudo corrigido. Ô, Wellington, beleza?
Eu não estava podendo, porque eu já comecei a gravação, eu entrei atrasado aqui, tá? Aí eu não podia compartilhar a tela e nem falar o nome aqui, tá? Mas se você já enviou as atividades, tá? Já tá tudo corrigido. Eu passei um pente fino hoje antes das 17, tá? Já aí leitura e interpretação de desenho ainda tá faltando uma nota do presencial, tá? Mas eu tô de olho aqui. E aí pedi, né, caso você conheça algum colega que entrou em eletricidade e ele não enviou atividade de comunicação, você também avisa ele, tá? Eu já forneci já o resumo para Laura, né? Ela tá entrando em contato aí, tá? Porque tem alguns que não enviaram comunicação, né? Ainda tá faltando eletricidade, leitura, tá? Mas aí eu passei um pente fino. Todos que me enviaram, pelo menos até as 5 horas da tarde hoje, já tá tudo corrigido, tá? Vamos começar lá QSMS. E aí, pessoal, QSMS, eu precisaria de 3 aulas, tá? O problema é que o cronograma de vocês, ele tá muito, mas muito apertado mesmo. Daí eu já pedi para a Laura já deixar leitura e interpretação já aberta, tá? Então, quem está devendo, né, não enviou atividade, envia atividade, tá? De comunicação oral escrita, mas a recuperação de comunicação oral escrita ainda está aberta, eletricidade ainda está aberta, leitura, apesar de faltar uma atividade, tá? Ela está aberta, tá? Leitura e interpretação de desenho, tá? E como a gente só tem uma aula, né? Infelizmente, o que que eu fiz para solucionar esse problema aqui? Eu, né? Essa aula que eu estou gravando hoje, eu vou falar da primeira atividade, tá? Então vão ficar faltando duas. Aí, para não deixar vocês, né, desassistidos, o que que eu fiz aqui? Eu já deixei a aula, inclusive o material extra, ó, material extra da aula 2 e da aula 3, ele já está disponível, tá? Já pedi para a Laura deixar disponível aí para vocês. Então, na hora que eu postar, até amanhã, na hora que eu postar a aula de hoje, que eu estou gravando agora, já vai ser liberada a aula 3, a aula 2, tá? Tá vendo que ela tá aqui como extra e a aula 3, tá bom? Se eu fosse falar das 3 atividades apenas nessa aula, ia faltar tempo. Eu não consigo dar uma aula de qualidade, né? Das 3 atividades, falando da teoria das 3 atividades em uma única aula de 1 hora, tá? Aí por isso que eu forneci, né? Já deixei lá pronto, tá? Então, na hora que a aula de hoje renderizar, essas 2 aulas já vão aparecer e já vou liberar aquela mensagem que eu sempre envio para vocês, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, como é que é a primeira atividade aí? Primeira atividade é uma tarefa. Vou até criar nossa pasta aqui, atividades. A primeira atividade é uma atividade muito comum. Deixa eu até apagar aqui que era de outra aula que eu estava ministrando agora há pouco para os meninos. Ó, a situação de aprendizagem está aqui. Vou baixar ela aqui, a gente analisar ela. É da Minas Com. E atividade 1. Atividade 1, inclusive, ela é um arquivo em Excel, tá? Inclusive, essa atividade, ela está em Excel de propósito, tá? Porque tem muita documentação de concessionária de energia, ou até mesmo de indústria, em que algumas tarefas elas não são em arquivo em PDF nem em arquivo Word. Inclusive, o funcionário, né, quem trabalha lá na área, ele também tem que mexer em pacote Office aqui.
Vocês vão entender aqui como é que é a primeira atividade. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui, deixa eu apagar o para não ficar lotado o meu computador. Não sei se eu comentei com você. Se eu não me engano, eu comentei lá em eletricidade. Lembra que a gente tinha uma tarefa lá em eletricidade que você tinha que dar um parecer técnico? Então, isso é uma tarefa muito comum. Tem gente que acha que opinião técnica, parecer técnico, laudo técnico, né? Só o engenheiro que gera. Não. Na verdade, o eletrotécnico tem atribuição lá em conformidade. Quando a gente estiver no próximo módulo, eu vou começar a mostrar os tipos de serviço que o eletrotécnico ele pode se responsabilizar, tá? O eletrotécnico, já dando spoiler, o Conselho Federal dos Técnicos, que é o conselho de classe de vocês, ele tem uma resolução que é chamada Resolução 74, se eu não me engano, é de 2019. A essa resolução, tudo que o eletrotécnico ele pode fazer, pode se responsabilizar, ou seja, todo e qualquer serviço que o eletrotécnico pode fazer, está nessa resolução, chama 74. Na verdade, quando você tirar a sua habilitação técnica, né? Você, na verdade, lá na sua carteira vai vir técnico industrial em com especialização em eletrotécnica. Na verdade, todo estudante de curso técnico, ele é um técnico industrial. Aí, por exemplo, da mecânica, ele é técnico industrial em mecânica, ou da refrigeração, ele é técnico industrial em refrigeração. Só que aí, para cada um desses, né, para cada curso técnico, você tem uma resolução em que nessa resolução tem todas as tratativas, né? Tudo que esse profissional pode se responsabilizar dentro do escopo da sua atividade. O que que é esse, professor, escopo da sua atividade? Dentro do que compete a ele. Por exemplo, vocês estudaram aqui já eletricidade, próximo módulo vocês vão estudar, por exemplo, instalação elétrica predial, depois, né, projeto predial, segurança e eletricidade, já no outro módulo, instalações industriais, né, projetos industriais, e aí, por fim, vocês vão estudar sistema elétrico de potência. Então, existem atividades que tanto o eletrotécnico quanto o engenheiro eletricista, ele pode se responsabilizar desde lá do predial até chegar na indústria, tá? Entendi, professor. Aí, com essa introdução aí, né, tá falando aqui na sua atividade, ó, que a empresa multinacional Minascom é uma mineradora, né, de grande porte, é, com capacidade produtiva, né, de fertilizantes minerais, né, e atua na fabricação de adubo em uma região favorável não somente à atividade agrícola, né, mas também com grande potencial de aproveitamento de energias renováveis. Por exemplo, né, deixa eu pegar aqui um recorte aqui para vocês entenderem. Por exemplo, até essa daqui é em Goiânia aqui, ó. Deixa eu ver uma cara aqui, ó. Isso aqui, ó, essa fotinha tem a cara de uma mineradora, ó. O pessoal basicamente está fazendo a extração, né? Olha, ó, trabalhadores da mineração em Goiás levantam, né? Que provavelmente falando, né? Do que eles estão extraindo. Ó, esse aqui é um local típico de uma mineradora, ó, tá vendo? Que ela é geralmente uma mineradora, ela explora, né? Às vezes explora ouro, às vezes explora, sei lá, bauxita, né? Que é um insumo aí para, se eu não me engano, acho que é para o alumínio, né? Tem o minério lá que é para o, esqueci o nome do em específico aqui, que é para cobre, por exemplo, tá?
Eu tenho um primo que ele é engenheiro de Minas, e daí lá eles exploram, por exemplo, jazida de ouro, é, sei lá, às vezes diamante, né? Tem empresa que ele já trabalhou que explora, por exemplo, pedra, né? Vários tipos de pedra ornamental, pedra que vai ser utilizada para virar a brita, né? Brita número um, cada brita que o pessoal lá do técnico em edificação, do engenheiro civil chama de traçado, né? Cada brita tem um traçado. Então depende, é muito ampla, né? Depende, igual aqui, ó, na atividade, né? No caso, é para adubo mineral, né? Fertilizante, né? Fertilizante mineral. E ele pegou e escreveu aqui, ó, não somente essa atividade de extração, né? De fertilizante mineral, né? Com base mineral, mas também com potencial de aproveitamento de energia renovável. Você tem ideia? O porquê que ele colocou esse recorte aqui, ó. Aí ele colocou, ó, eólica barra solar. Imagina, geralmente, isso aqui eu tô tirando informação do meu, muito obrigado, tá? Meu primo Jordan, que trabalha lá no Pará, né? Engenheiro de Minas lá. Daí eu falei, Jordan, me ajuda. Eu tenho algumas disciplinas aqui do curso de eletrotécnica, até do curso de automação, só para vocês terem uma ideia, mas no de eletrotécnica a gente fala mais. Que o pessoal, né, tem lá algumas atividades sobre mineradora. Me explica aí como é que você faz a mineração aí e tal. Aí, não sei se vocês já estão percebendo aqui, ó, essa área aqui, ó, de exploração é muito grande. E aí, o pessoal faz vários estudos, coloca um equipamento aqui que ela é uma sonda. A essa sonda, né? Você faz um estudo ali, por exemplo, essa sonda literalmente ela tem uma espécie ali de um revólver, né? De uma carga ali, né? Que é um disparo. Aí esse disparo você faz na Terra. Esse disparo ele serve, por exemplo, para o pessoal lá da engenharia civil para verificar se naquele terreno onde ele está construindo um prédio, por exemplo, se naquele terreno vamos supor que o pessoal vai construir um prédio, sei lá, de 24 andares, de 25 andares. Eu preciso saber se naquela região eu tenho uma base sólida ali, porque senão esse prédio ele vai começar o quê? A cair, né? Ele vai começar a declinar. E aí eu preciso saber se existe uma base, aonde que está essa base sólida? Dependendo da área, essa base sólida vai estar a 2 metros, dependendo da região, ela vai estar a 20 metros. Então, isso vai impactar até no projeto civil, ou seja, no local onde eu tenho uma região, né, um leito ali rochoso, geralmente é no leito rochoso, a 2 metros, o meu pilar, além dele ter os 20 andares, ele vai ter que descer 2 metros. Ah, não, nesse local é a 20 metros, é a 40 metros. Então, além de ter os 20, 24 andares, 25, eu vou ter que ter o quê? Uns 60, 80 metros, dependendo da quantidade ali. Pessoal, não dá para utilizar aquele bloco gigante que chama sapata? Até que dá, mas dependendo da altura, né, que a edificação vai ter, aquela sapata ali fica inviável, tá? Eu não me lembro de cabeça qual que é a altura, né? O pessoal aí da construção civil sabe melhor que eu, mas existe né, até tipo de pilar, né? Aí tem um pilar sapata, que é edificação não muito alta, tem um pilar que ele chama estaca, né? Aí tem a estaca Frank, tem vários tipos de estaca aí. E aí essa estaca ela tem que ter um tamanho. E aí esse estudo é chamado de sondagem, tá? Aí existe a sondagem para você saber onde que está esse leito rochoso. E aí o pessoal que mexe com mineração faz esse estudo de sondagem não só para saber onde que está o leito rochoso, mas para saber qual que é o tipo de pedra, de minério, né? Qual que é o tipo que tem naquela região ali, né? Ah, tem bauxita. Ó, bauxita, então, é alumínio. Vamos fazer alumínio, basicamente, pessoal.
o da bauxita ali, às vezes ele fica imerso ali no meio do barro, tá? E aí você não consegue, você tem que utilizar um processo de lavagem ali da terra até fazer a extração do alumínio. Você utiliza mas muita energia. Por isso que o pessoal gosta de, né, fazer a reciclagem do alumínio, porque a extração, né, bruta dele, ela leva muita energia e é um trabalho muito dispendioso. Então, você escavando uma área grande dessa, né? O que que uma usina eólica precisa, né? Uai, professor, ela precisa de espaço, né? Porque a pá da usina eólica de vento, ela é grande. O que que ela precisa mais? Geralmente, os parques eólicos, eles ficam em região que é região assim, na aula extra vocês vão ver aí, né? Mas só dando spoiler aí, região geralmente região costeira, tá? Em que eu tenho um fluxo de ar que eles chamam de maritimidade e continentalidade. Esse fluxo de ar contínuo, você experimenta ele melhor, por exemplo, ali no Nordeste ali, né? Em Pernambuco ali, em Recife, onde tem praia, né, onde fica ali próximo ao mar, geralmente a maritimidade, a continentalidade, ela é favorável para você aplicar, né? Não é só você ter uma grande área para você instalar uma usina eólica. Você tem que ter esse ar aí, né? Esse fluxo de ar. Aí o pessoal utiliza equipamentos como o anemômetro, né? Para verificar a velocidade do ar média na parte do dia, na parte da noite, naquela região. E geralmente região onde é costeira, onde tem praia, né? Praia de mar aí, geralmente são as regiões que ganham, né? Já solar, o eólicas é o dia e a noite inteira, né? Já o solar, você só tem o quê? A parte do dia, né? Ainda tem que ter uma radiação solar interessante ali, né? Mas a solar eu preciso o quê? Eu preciso é de espaço para emissão dos raios solares aí durante o período do dia, tá? Então, quando ele fala que essa mineradora tem um potencial, quer dizer que locais onde eles finalizaram a exploração são locais ideais, tá? Para aplicar uma usina eólica ou uma usina solar, tá? Então, num dia de trabalho lá, né, ocorreu um acidente, né? Agora vamos entrar diretamente na atividade um, né? Ocorreu acidente com um dos profissionais mais antigos da empresa, o seu João. Caio, profissional eletrotécnico. Inclusive, o Caio é seu paradigma. Professor, o que que é isso? Meu paradigma. O paradigma é a sua referência. Por exemplo, numa perícia trabalhista, né? Geralmente, aí vamos supor, né? Vou aproveitar quem está aqui na aula aqui. Vamos supor, Wellington, você é, na empresa que você trabalha, acidentou alguém lá. Aí vamos supor que você trabalha lá nessa empresa fictícia que eu inventei aqui, na Renan Engenharia. Vamos supor que você trabalha como eletricista industrial, tá? E aí aconteceu um acidente, né? Vou pegar emprestado o nome do João aqui, ó. Aconteceu um acidente com o João, que também é eletricista industrial. Daí, lá na hora da perícia trabalhista, né? Eles vão falar assim: olha, eu tenho aqui o Wellington, tá? Que ele é um paradigma do João, né? Que se acidentou, ou seja, eles vão pegar informação com você, né? Tanto o reclamante, né? Ou seja, o advogado reclamante, quanto o advogado da sua empresa, eles vão te cercar de perguntas, vai falar, Wellington, quando vamos supor que ele teve algum acidente que aconteceu lá, né? Aí fala, Wellington, quando você vai dar partida no motor, como é que você faz? Ah, eu faço assim, 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 assado. Daí eles vão ver, né?
o que que o João fez de errado, já que o Wellington ele é um funcionário, né? É um funcionário exemplar, é um paradigma da empresa ali, tá? Inclusive, muitos advogados reclamantes, inclusive ele faz muita pergunta ali, né, para o paradigma, para saber até se aquele paradigma está fazendo alguma coisa errada, tá? Se ele está fazendo alguma coisa que ele não deveria estar fazendo, até mesmo para o advogado do reclamante, aí o advogado João vai falar assim, ó, tá vendo, ó, o Wellington também estava fazendo a mesma coisa que o João, ele só não foi acidentado porque Deus está olhando por ele, né? Então a empresa, né, a Renan Engenharia, ela está com negligência, está com imprudência. Aí vamos supor que a Renan Engenharia realmente ela fez alguma coisa errada, por exemplo, ela não forneceu, né, ou não trocou o equipamento de proteção lá do João, tá? Então, a Renan Engenharia vai ser autuada, né, por não fornecer, por conta da perícia que fez. E aí pergunta ao advogado reclamante, fala, Wellington, escuta aqui, quando você vai fazer uma manutenção, não tem luva de segurança, né? Não tem luva para trabalhar em eletricidade, o que que você fala? Aí vamos supor que você pega, né? E aí, eu peço um outro EPI. Mas se não tiver o EPI, o que que você faz? Aí vamos supor que aconteceu uma situação, né? E graças a Deus você não tomou choque, né? Porque você tomou cuidado. Aí não, aí o pessoal falou para eu fazer o serviço, aí eu fiz tomando cuidado. Aí o advogado vai falar: ah, é? Então eles não te forneceram o EPI, nem trocaram? Isso é gravíssimo, tá? Toda empresa ela tem a obrigação de te fornecer o equipamento de proteção individual, o equipamento de proteção coletiva e ainda te dar treinamento como utilizar aquele equipamento. Até de um protetor auricular. Você sabia como é que é a técnica para colocar um protetor auricular? Eu vou tirar o meu headphone aqui, ó. Coloca assim, ó. Eu não vou tirar ele todo, porque senão você não vai escutar a minha gravação, vai ficar longe o microfone. Você faz assim, ó, você pega o, faz de conta que ele tá aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para usar aqui. Ah, eu tenho aqui, ó, um Bluetooth. Fazer de conta que isso aqui é um protetor auricular, ó. Fazer de conta, ó, que isso aqui é um protetor auricular. Aí sabe como é que é a forma correta? Não é só você colocar ele aqui e um abraço, né? Protetor auricular, ó, você vem, abre aqui a cavidade auricular, acomoda ele. E aí, na hora que você vai colocando os dois, você vai percebendo se o ruído daquele ambiente ele está tendo uma atenuação, ou seja, se aquele ruído daquele ambiente insalubre onde você está, se ele está diminuindo. Caso ele não esteja diminuindo, você não está utilizando o EPI corretamente. Aí é por isso que a empresa ela é obrigada, não é se ela quiser, além dela te fornecer um protetor auricular semelhante a esse Bluetooth aqui que eu estou usando de exemplo, ela tem que te fornecer o treinamento. O técnico de segurança ou o engenheiro de segurança tem que falar, Wellington, usa o EPI assim, ó. Você abre aqui a cavidade auricular, acomoda, e aí você vai percebendo o barulho do ambiente para ver se aquele ambiente está o quê? Está diminuindo, está tendo uma atenuação, tá? Inclusive, vem no corpo do equipamento ou quantos decibéis que ele atenua. Geralmente, para você receber um EPI desse, né? Se você tiver num ambiente e que tem mais de 85 decibéis, você já tem que ter o direito ao protetor auricular. Inclusive, dependendo da atividade que você realiza, além do protetor auricular, você vai receber um parecido com esse aqui que chama abafador. Dependendo da atividade, além de utilizar o protetor auricular aqui na cavidade auricular, você ainda tem que utilizar o abafador, tá? Para poder trabalhar de forma saudável ou de forma salubre, né? Que é o que eles chamam aí, né? Beleza. Então, né,
ele tem grande conhecimento na área, né? O Caio, né, que é o seu paradigma aqui, é amigo do João, ou seja, além dele ser amigo, né? Mas é aquela história, então porque o Caio é um e carne com o João, o Caio vai ser tendencioso para o João, se ele tiver cometido um erro, não, tá? É aquela história, amigos, amigos, empresa à parte. Você, como profissional de segurança, inclusive, né, não só o técnico de segurança, mas também o eletricista que recebeu o treinamento de NR10, o treinamento de CEP, ou qualquer outro treinamento, por exemplo, se você for trabalhar com rede de distribuição, você tem que fazer um treinamento que é chamado trabalho em altura, né, o NR35. Eu vou fazer trabalho a céu aberto. O eletricista de rede faz trabalho a céu aberto. Aí tem eu esqueci qual que é a NR lá, mas você tem que receber um treinamento, mas o treinamento é simples. Por exemplo, se você faz trabalho a céu aberto, você está exposto ao quê? O sol, por exemplo. Então, a empresa é obrigada a te fornecer protetor solar. Você sabia dessa, Wellington? Se você faz trabalhos a céu aberto, por exemplo, como eletricista de rede, a empresa não é que, não, minha empresa é tão boazinha, ela me fornece um protetor solar. Não, ela é obrigada. Se não estão te fornecendo, você tem que pedir. É obrigado, é uma coisa besta, né? Mas é obrigado. Então, ele é amigo, né? Ó, Caio realiza inspeção. Vocês vão aprender no próximo módulo. Eu já vou dar spoiler. O eletrotécnico, o engenheiro eletricista, até outros técnicos da área aí, né? Mas eu vou puxar a sardinha para o nosso lado. Existem dois tipos de inspeção: a inspeção visual, que é essa que ele está falando aqui, e existe a inspeção por ensaio. Professor, que inspeção é essa? Por ensaio. Por exemplo, você vê uma tomada lá, né? Uma tomada, ela pode ser monofásica, 220, pode ser 127 volts, né? Que é o 110, né? Inclusive, ela pode ser até trifásica, se for dentro de uma indústria. Como é que eu sei que aquela tomada tem ou 127, ou 220, ou sei lá qual tem, ou 440, né? Dependendo do motor lá que você está montando, né? Como é que eu vou saber? Uai, professor, o único jeito é eu pegar um multímetro e aferir. Isso mesmo. Isso chama-se inspeção por ensaio. Professor, como é que eu vou saber que um barramento, um circuito, ele está com sobrecarga? Existe um equipamento que chama-se, né, visor, termovisor. Esse termovisor, ele vai mostrar uma imagem semelhante àquela imagem lá do filme do Predador, né? Aonde lá no barramento tiver mais próximo do amarelo, tiver mais próximo do branco, quer dizer que aquele barramento está com alta corrente, né? E visualmente eu não consigo ver, porque ele está com sobrecarga. Se ele tivesse em curto-circuito, visualmente eu conseguiria ver. Inclusive, essa instalação ela pararia de funcionar, tá? Então, existe dois tipos de inspeção: inspeção visual e inspeção por ensaio, utilizando um equipamento para me ajudar a eu diagnosticar qual que é o problema daquela instalação ou daquele serviço, tá? Por exemplo, numa perícia do trabalho, eu vou fazer uma perícia num ambiente, né, de um cidadão em que ele está exposto a ruído. O que que eu vou fazer? Eu vou levar um equipamento. Esse equipamento ele vai medir a quantidade de decibéis no ambiente de trabalho. Inclusive tem o de dose, né? Eles chamam de dosímetro, que inclusive coloca na roupa do cidadão, e aí o cidadão fica o dia inteiro trabalhando, e aí vai medir as doses de ruído na média que num dia de trabalho normal acontece, né? É semelhante àquele exame, não tem um mapa, que aí que ele afere sua pressão, acho que é de 15 em 15 minutos, né? Aí você coloca aquele aparelho,
fica lá no seu braço, aí fica o dia inteiro, né? Aí quando você, de 15 em 15 minutos, é igual a telecena, né? De 15 em 15 minutos, né? Acho que é meia hora ela dá o resultado. Se não me falha a memória, acho que é de 15 em 15 minutos, ou é meia hora, ele pega e afere sua pressão, para saber qual que é o nível da sua pressão no decorrer do dia. No caso aí do dosímetro aí, né? Ele vai ver qual que é o nível de ruído que você está exposto desde a hora que você inicia o trabalho até a hora que você finaliza ele, tá? Então, professor, como é que é essa atividade aí? Ele, né, geralmente, dependendo da empresa onde você está, você vai fazer um checklist todo dia, todo santo dia, dependendo da empresa, tá? E aí, qual que é o checklist que o Caio faz todo dia? Ele olha esses 26 itens aqui, ó. E aí, todo santo dia, ó, tá vendo, ó? Primeira quinzena, segunda quinzena. Quando foi no segundo dia, ou seja, no 17º dia da segunda quinzena, ele foi fazer o checklist e ele identificou, ó, que a proteção das partes móveis lá da máquina está com algum problema. Ele identificou que a proteção da mangueira de alta pressão lá do equipamento estava com problema. Está NC não conforme. Ele identificou que o tanque de combustível estava com problema. Se eu não me engano, é um problema lá pode ser no cano, né? O cano às vezes ele tá ressecado. Acontece muito isso em veículo, né? Veículo, sistema de arrefecimento, se ele, dependendo do tempo, né? A parte de arrefecimento ali, aquela tubulação, ela resseca. Fica igual aquele, sabe, circuito, quando você bate uma chave de fenda, o plástico dele começa a soltar todinho. Isso acontece também em veículo, em grupo motor gerador, dependendo do sistema de arrefecimento. Aí, às vezes, é necessário você trocar aquela tubulação do sistema de arrefecimento daquele equipamento, tá? Inclusive, ó, o tanque de combustível, ele derrubando combustível no chão, no solo ali, ele pode provocar um problema ambiental, né? O sistema da mangueira de alimentação de combustível. Então, nesse dia, ele viu uma, duas, três, quatro não conformidades, tá? Ele detectou quatro não conformidade. Então, atividade um, ó, você olhando a lista aqui, ó, de verificação, né, sobre o funcionamento dos circuitos eletroeletrônicos lá do equipamento de extração, né, fertilizante, né, ó, registrando as não conformidades encontradas. Finalize essa lista de verificação fornecendo um parecer final. O que que é um parecer? Uma opinião técnica, né? Inclusive, já dando spoiler aí, quando você tem um checklist que você tem que fazer todo santo dia e aquele checklist ele não está em conformidade, o que que você tem que fazer? Você tem que, não pode iniciar o serviço, tá? Por exemplo, lá na Ambev, quando o engenheiro de segurança lá detecta alguma coisa, ele vê que tem alguma não conformidade, ele não deixa o turno iniciar. Ele vai tratar cada uma dessas não conformidades. Enquanto essa não conformidade estiver solucionada, eu não posso iniciar o turno. Ah, mas vai perder dinheiro. Pessoal, não interessa. Se não está seguro para o trabalhador, você não pode iniciar, porque é 1000 vezes pior, né? É melhor você perder dinheiro de produção do que acontecer um acidente, porque o acidente vai ter que parar, vai ter que investigar, tá? E você tem que a segurança lá na UC, no próximo módulo, nós vamos falar detalhadamente sobre segurança e eletricidade, tá? A segurança, né, as normas, né, do Ministério do Trabalho e Emprego em geral, elas garantem
a segurança do trabalhador durante o pacto laboral. O que quer dizer isso? O, o empregador ele tem que garantir a segurança. Rapidão aqui, enquanto eu falo aqui, deixa eu só fazer um registro aqui, já que a gente finaliza, né? Enquanto eu registro aqui, eu vou conversando com vocês. Então, professor, então quer dizer que a empresa ela tem que garantir a minha saúde e minha segurança enquanto eu estiver trabalhando para ela. Professor, vamos supor que eu sou eletricista de redes, tá? Eu trabalho na rua, né? Copiou, confere, isso mesmo. Você trabalha na rua para a empresa. Então quer dizer, professor, que se eu trabalho em nome da empresa, até na rua, né, instalando poste, instalando rede de distribuição, eu sou obrigado, não, a empresa é obrigada a garantir minha segurança, fornecer insumos para que esse trabalho que eu realizo, né, em nome da empresa, ele seja um trabalho seguro, isso mesmo. Ah, entendi, professor. Então quer dizer que enquanto eu estiver trabalhando, né, ela tem que garantir fornecendo equipamentos de proteção individual, fornecendo equipamento de proteção coletiva, fornecendo treinamento não só sobre a utilização desses dois tipos de equipamento, mas fornecendo treinamento de segurança, por exemplo. Ah, pode acontecer no espaço interno da empresa, por exemplo, um incêndio, né? Isso é perfeitamente, ainda mais se a empresa ela tiver ambiente interno ali, né? Uma fábrica, por exemplo. Ah, pode acontecer, sei lá, vamos pegar uma empresa que faz invase de bebidas. Geralmente eles têm tanque de amônia, tem tanque de soda cáustica, tá? A soda cáustica é para limpeza lá dos tanques, né? E a amônia é justamente para utilizar, eles fazem uma reação química. A amônia é utilizada como conservante, tá? Não ela bruta, tá? Ela é utilizada como conservante e parte da amônia é utilizada numa reação química para transformar o ácido carbônico, se não me falha a memória aqui. O ácido carbônico, ele está presente nas bebidas gaseificadas. Ah, professor. Então quer dizer que se tiver um vazamento de amônia, vazamento de soda cáustica, né, eu tenho que fornecer insumos e treinamento para caso aconteça um acidente desse, né, o funcionário ele consiga tomar as medidas de segurança, né? Por exemplo, soda cáustica. Não adianta o cara jogar água nele, porque se ele jogar água vai piorar, é uma base, né, uma base corrosiva, né? Então, eu vou ter que utilizar, em vez de água para combater a soda cáustica, eu vou ter que utilizar um produto que vai neutralizar a soda cáustica, tá? Então, tem um chuveiro, esse chuveiro, em vez de descer água, ele desce um produto que neutraliza a soda cáustica, tá? Não vai inventar, ah, não. Ah, eu tomei soda cáustica, ah, caiu soda cáustica na minha mão. Ai, coloca ali no tanque com água. Não faz isso não, viu? Senão você vai piorar, tá? Tem que ser um produto que neutraliza a soda cáustica. Deixa eu só ver aqui se deu certo aqui, pessoal. Acredito que deu certo aqui. O sistema tá travando aqui, mas eu vou só fechar nossa aula aqui, tá? Tá travando ali. Bom, enquanto ele carrega ali, deixa eu compartilhar a aula aqui, novamente aqui, para a gente fazer um fechamento. Então, pessoal, ó, eu fiz um exemplo aqui, tá? Hum.
Aí aqui eu marquei com amarelo, tá? Só para evidenciar, tá? Aí geralmente, quando você. Aí o formulário você vai todo santo dia, né? Às vezes tem formulário em empresa que ele é literalmente aquele formulário que a gente utiliza tanto nos produtos do Google, tanto da Microsoft, que ele é digital ali, você consegue registrar e na hora o RH, né, na hora o pessoal lá consegue fazer essa triagem ali, né? Antigamente você fazia numa folha de papel, né? Registrava, aí o pessoal pegava, armazenava ou então escaneava, né? Quando apareceu os scanners aí, né? Mas no básico, não, se eu não tem nenhum meio digital, eu guardo tudo para quando de uma perícia, quando precisar, eu ter a comprovação que eu forneci equipamento, que eu forneci treinamento e por aí vai, tá? Então, ó, o Caio detectou que proteção das partes móveis da máquina lá estava solta, tá? Engate também estava com problema, tanque de combustível também, né? Tinha vazamento. Daí, professor, vai ter que ser igualzinho que o senhor escreveu aí? Não. Finalizar o relatório é você escrever isso daqui, ó. Eu tô colocando o termo técnico para você já ir se acostumando, né? A aplicar, né, esse conhecimento aqui quando você estiver em campo, tá? Então, foram identificados, sempre você coloca assim, ó, foram identificadas não conformidades, ou seja, né, que, que estão fora do padrão do checklist, né, os 4 itens aqui, ó. Se quiser, você ainda pode colocar, ó, foi identificada que a proteção das partes móveis, eu coloquei bem resumido, tá? Para mostrar a ideia aqui para vocês. Mas você pode elaborar sobre, ó. Foram identificada não conformidade com a proteção da parte móvel da máquina, por isso, por aquilo outro, por exemplo. Vamos supor que eu tenho uma serra policorte. Aí a serra policorte, ela não tem aquela proteção que fica em volta do disco. A policorte, ela fica em alta rotação. Imagina você fazendo um corte ali com a máquina, ela sem esse alambrado, aí o disco estoura. Como ele está em alta rotação, o que que vai acontecer? Parte do disco vai ser projetada o quê? No operador, vai acontecer um acidente. Para que isso não aconteça, o operador ele vai estar com equipamento de proteção individual e também a máquina ela tem que ter uma proteção suplementar. Se ela não tiver essa proteção, se o acidente ocorrer, a empresa pode ser autuada aí como negligência, né? Negligência por parte da empresa, tá? Então, aí você pode falar, ó, a proteção da parte móvel, da policorte, da máquina lá, estava solta. O engate, o engate lá do equipamento, por exemplo, a Goiasa lá, açúcar e álcool, o pessoal tem uma máquina que ela corta a cana de açúcar e joga, né, lá no engate ali, né? Porque você tem, ou você usa um trator, ou você usa, por exemplo, sei lá, um caminhão, né? E aí o caminhão já vem a caçamba. O trator, geralmente, ele não tem a caçamba. Então ele vai utilizar ali o engate. E aí a máquina, ela puxa, faz a colheita ali, né, de forma rápida da cana de açúcar, e às vezes sobra uma rebarba. E aí tem alguns funcionários que ele vem aqui com uma foice, por exemplo, aquela rebarba que sobra, ele corta ali e vai jogando no engate ali. Aí vamos supor que o engate ele estava solto. O que que pode acontecer? O cidadão que fica andando atrás do engate, né? Se ele está solto, ele pode ser atropelado por ele. Então, você tem que resolver, né? Tem que arrumar o engate para não acontecer esse problema de atropelamento ali, né? Tanque de combustível. O tanque de combustível está furado, está vazando, né? A mangueira do sistema também, além do tanque de combustível tá vazando, a mangueira também tá vazando. Então você vai falar, ó, foram identificadas não conformidades que apresentam risco grave e iminente de acidente, colocando em risco a integridade física do operador do equipamento.
Desta forma, recomendo a paralisação imediata da máquina até que as condições de segurança para adequada operação, né, sejam restabelecidas. Foi identificado também poluição ambiental, né, decorrente do vazamento que eu tô inventando, tá? Vamos supor que o cárter, né, o cárter lá do motor do equipamento, ele tá com vazamento, né? Sei lá, não tem o peito de aço, e aí o equipamento passando ali furou o cárter, mas às vezes só um furo não é o suficiente para a máquina parar, né? Mas aí tá com uma fissura, né? Ou tá com um furo, e aí ele está funcionando e está derramando ali no solo, né? Acidente ambiental, né? Vazamento de óleo, óleo do cárter, né? O óleo do motor, né? Aqui deverá ser recolhido e realizada a manutenção mecânica necessária para sanar o problema encontrado. Então, enquanto não resolver essas quatro não conformidades, você não pode liberar ninguém para começar o turno lá. Aí vamos supor que tem várias frentes, né? Aí você tem que olhar esse checklist para, sei lá, 10 máquinas. Dessas 10 máquinas, você detectou em uma delas esse problema aqui. Então você vai liberar as 9 máquinas e vai deixar essa décima, né, parada. E aí você vai, ó, tem que arrumar aqui. Enquanto o pessoal lá da mecânica, né, ou da elétrica, dependendo do que for que deu problema, né? Não solucionar, não arrumar, você não pode liberar, porque se der um acidente, o seu tá na reta, o da empresa tá na reta, todo mundo tá na reta, tá? Beleza, Wellington? Então essa é a primeira atividade. Aí amanhã vai ser liberada, tá? Como só tem uma aula aqui, né? Vai ser liberada a aula extra 2, que aí eu falo da atividade 2, e a aula extra 3, que eu falo da atividade 3, beleza? Aí, se tiver alguma, né, alguma atividade que ainda estiver faltando, né, ou tiver ainda em recuperação, a recuperação já está aberta das 3 UCs anteriores, tá bom? Fica com Deus, Wellington, tá? E, e lembrando, ó, tem até o dia 28, tá, pessoal? Tá? Envie o quanto antes, né? Vamos regularizando aqui, né? A Laura também está aqui junto aqui para gente é, é, avisar vocês, né? Eu também vou estar olhando aqui constantemente aqui para a gente poder fechar esse módulo aqui e de forma que todos tenham a possibilidade aí de serem aprovados, tá bom? Fica com Deus, tá? Wellington. E aí, aguardo os envios e até o próximo módulo, tá?